Bom dia, amados. A reflexão de hoje é uma reflexão muito importante, forte, que precisa ser enviada para todos os seus contatos. O título é Vida Eterna no Fogo. Uma das consequências dessa doutrina satânica que tem tirado a paz das pessoas e levado muitos a duvidarem do caráter amoroso de Deus e até a levarem os fiéis a servirem a Jesus por medo, é no que diz respeito ao castigo dos ímpios, pois muitos estão ensinando que os perdidos vão ficar dia e noite ou pelos séculos dos séculos, se queimando numa eternidade sem fim. E para apoiarem esta heresia, usam versículos isolados da Bíblia, como em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Sabe, gostaria de deixar claro que essa expressão é simbólica, pois os textos bíblicos em toda a Bíblia assim nos revela. Vamos apreciá-los. A respeito de Jerusalém, Deus disse ao profeta Jeremias que se o povo continuassem violando o sábado, ele acenderia fogo nas suas portas que não se apagaria. Jeremias capítulo 17, verso 27. Veja o cumprimento, queridos, dessa profecia em 2 Crônicas capítulo 36, verso 19 ao 21. Uma pergunta. Jerusalém está queimando até hoje? Deus destruiu com fogo a cidade de Edom e disse que tal fogo não se apagaria nem de dia nem de noite, para todo o sempre. Isaías capítulo 34, verso 9 e 10. Edom foi destruída para sempre, mas onde está o fogo? Sabe, a eterna palavra de Deus diz que as cidades de Sodoma e Gomorra foi destruída como exemplo do fogo eterno que irá destruir os ímpios no juízo final. Judas, verso 7. Percebe, queridos? O servo de Deus diz que estas cidades servem de exemplo de quem receberá o castigo do fogo eterno. E Pedro também confirma esta verdade, 2 Pedro capítulo 2, verso 6. Perguntamos: as cidades de Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? É claro que não, queridos. Aliás, a eternidade daquele fogo durou apenas um momento. Eis a prova. Leia Lamentações, capítulo 4, verso 6. Sabe, irmãos e amigos, que haverá o castigo eterno dos pecadores através do fogo eterno, cremos fielmente. É inevitável, porém o eterno que cremos é enquanto existir a matéria para queimar, amados. Acabando os elementos, diz a Bíblia, o fogo se apagará, assim como apagou nas cidades de Jerusalém, Edom, Sodoma e Gomorra. É o fogo que é chamado de eterno e não a vida lançada dentro dele, amados. Quando Jesus se referiu ao castigo eterno, não estava querendo dizer ao ato de castigar eternamente, mas a uma punição que será completa e final, e que será de consequências eternas. Mateus capítulo 25, verso 46.
Sabemos que Deus é amor. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18, verso 32. Leia também, amados, na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 33, verso 11. Imagine Deus exigir de uma pessoa que pecou durante 70, 80, 90 anos, que fique queimando milhões e milhões de anos na eternidade sem fim. Não tem nem lógica, não é, amados? Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais vê-lo sofrer queimando eternamente. Jesus, o nosso Rei, nosso Redentor, nosso Salvador, nos ensina que os ímpios irão perecer, morrer, deixar de existir no castigo final. Mateus capítulo 10, verso 28. Lógico, não é verdade? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e não a vida eterna no fogo. Romanos 6, 23. A respeito da sentença dos ímpios no fogo, João deixa bem claro que é a segunda morte e não a segunda vida, pois dessa segunda morte não haverá esperança de ressurreição. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Acompanhe, por favor. A promessa de Deus é que só os vencedores em Cristo não sofrerão o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, verso 11. E aqui eu fico por aqui. Amados, que verdade importante, não é? Se porventura essa mensagem chega a algum evangélico que acredita nesse fogo eterno, onde as pessoas vão queimar por toda a eternidade, por favor, acompanha esses textos na sua Bíblia, que você vai perceber, você vai descobrir a verdade. Deus, queridos, Ele não permitirá, ou seja, não é da natureza de Deus ver uma pessoa queimando por toda a eternidade. Não é da natureza do nosso Criador. É as consequências que são eternas, amados. Oro por você, Senhor. Livra-nos desse fogo que queimará, mas se apagará, Pai Santo, mas aquele que queimar deixará de existir para sempre. Livra-nos desse fogo. Nos coloca nos braços do Senhor Jesus, nos leva para a tua eternidade. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.